Será que Virtua Fighter é mais importante que Street Fighter? Todo mundo sabe a importância, a relevância e a influência da franquia da Capcom. Então essa é uma pergunta que, sem muita análise, parece realmente muito estranha. Mas se estudarmos sobre a história da franquia 3D da SEGA, podemos juntos conhecer histórias surpreendentes e que explicam a verdade do porquê, mesmo sem muito destaque aqui, Virtua Fighter é tão referenciado e cultuado e respeitado mundialmente de uma maneira que poucas franquias são. E não é apenas por ter criado o subgênero de jogos de luta 3D, isso é até pouco perto das outras 3 inovações gigantescas de Virtua Fighter, que se expandem até fora dos jogos de luta e que você curte até hoje e que você pode estar usando nesse momento, sem saber que foi criação de Virtua Fighter. Um exemplo são os videogames atuais. Sim, isso mesmo. Como Shigeru Moriyama, primeiro presidente da Sony Computer Entertainment, e Ryoji Akagawa, fundador da empresa, contaram em uma palestra no Japão em 2012. Por volta do começo dos anos 90, a Sony estava trabalhando com a Nintendo para lançar um novo periférico para o Super Nintendo, que rodaria jogos em CD-ROM no console, o PlayStation, não o PlayStation que conhecemos. Porém, repentinamente, ao invés de anunciar a parceria com a Sony, a Nintendo chegou a um dos maiores eventos de tecnologia e anunciou que tinha fechado uma parceria com a concorrente Philips para fazer o mesmo periférico, rompendo unilateralmente o acordo fechado com a Sony, sem avisá-los antes e em público. Os engenheiros então decidiram levar o desenvolvimento do periférico adiante de qualquer jeito, mesmo sem saber o que fazer. Por mais que eles quisessem criar um console em 3D, eles não tinham experiência nisso, e o hardware era bastante caro para se montar um console assim. Além disso, quando eles foram conversar com os estúdios para conseguirem jogos para o console, perceberam que todo o mercado estava voltado para os jogos 2D, e praticamente ninguém sabia fazer um jogo em 3D, o que afastou ainda mais as chances de sucesso do novo console. Por fim, estavam praticamente decidido que o primeiro videogame da Sony iria ser mais um no mercado 2D com hardware simples e barato, para competir com as gigantes Nintendo e Sega. Até que a própria Sega lançou o Virtua Fighter em 1993 e tudo mudou. Após conhecer o jogo de luta, não só vários grandes estúdios decidiram investir em fazer jogos 3D, mas a Sony decidiu que o seu console deveria sim ser em 3D, custe o que custar, já que aquilo sim era o futuro dos videogames. Algo que nem a Sega tinha percebido, já que lançou o Saturn com foco ainda em 2D. O presidente da Sony chegou a dizer publicamente, com todas as palavras, que a Sega salvou a pele da Sony ao lançar Virtua Fighter. Como resultado, não só a família PlayStation de consoles não existiria como conhecemos, como a indústria em si seria outra e regrediria 10 anos em tecnologia no mínimo, fazendo tudo o que conhecemos hoje, temos fácil sobre videogames, jogos e seja o que for, ser muito mais caro do que é hoje, ou simplesmente não existir, principalmente o PlayStation, que caminhava a passos largos para o fracasso antes mesmo de ser lançado. Já imaginou como seriam os consoles, games, campeonatos e tudo mais sem tudo que a PlayStation criou nos últimos quase 30 anos? Só que é impossível falar de Virtua Fighter e sua importância sem falar com o mestre Velberan, que não só falou sobre isso no recomendadíssimo livro dele, o No Meu Tempo As Coisas Eram Diferentes, como também em um dos documentários mais completos sobre a franquia em todo o mundo. Afinal, ele viu ao vivo toda a história da franquia Virtua Fighter acontecer, tanto no Ocidente quanto no Oriente, já que ele morava no Japão. Então não há ninguém no Brasil com mais autoridade do que ele para falar sobre Virtua Fighter. Fala aí, Renato e galera dos Segredos dos Games, aqui é o Velberão. Renato me pediu para dar umas palavrinhas sobre Virtua Fighter e com certeza ele já tá trazendo bastante conteúdo neste vídeo, tem o meu lá. Ficou sem muitas coisas para eu falar além disso, mas eu queria falar como que foi a experiência de ver o Virtua Fighter pela primeira vez na TV, nos programas que eles falavam de videogame, eles sempre falavam assim, olha, lá no Japão tá saindo alguma coisa, os caras já estão usando CD, né, trazendo as novidades lá de fora. As revistas de videogame também faziam bastante disso e a gente via, né, através dessas mídias as novidades que estavam rolando lá fora. Afinal não tinha internet ainda no comecinho dos anos 90 pra gente saber o que estava acontecendo nos outros países. E quando começaram a falar de Virtua Fighter, era sempre falando do quão inovador e de
como aquilo iria ser o futuro dos videogames. Eles diziam que era um jogo de realidade virtual. Olha só, né? Hoje o que a gente tem de realidade virtual são os óculos VR e coisa do tipo. E naquela época não, o Virtua Fighter apareceu, eles estavam falando, isso daí é um jogo de realidade virtual mesmo. Por quê? Porque pareciam pessoas de verdade dentro do videogame, não eram só aquelas figurinhas pixeladas que a gente tinha antes. Não que fosse uma novidade exatamente assim nos videogames, sabe? A própria SEGA, além da Namco, já trabalhava com vários jogos 3D antes do Virtua Fighter, inclusive a série Virtua Racing, que já tinha um trabalho de polígono bem avançado, eles trabalhavam com câmera, todas essas coisas. Porém, os jogos 3D que apareceram antes do Virtua Fighter, mesmo o Star Fox, que ficou bastante famoso no Super Nintendo, eles eram jogos mostrando algum objeto, algum veículo. Poucos deles tinham pessoas, né, seres humanos dentro do jogo, algo que a gente pudesse se identificar com eles. O que tinha era o Alone in the Dark, que saiu antes do Virtua Fighter e foi um jogo bastante promissor, realmente. Só que era um jogo de PC, mais os nerdão mesmo que tinha pegado ele naquela época. E também, né, o Alone in the Dark era um jogo muito duro, com uma movimentação lenta. Era o que o pessoal conseguiu fazer lá, era show de bola até então. Só que comparar ele com o Virtua Fighter, com os modelos grandes, com mais movimento, mais definição, toda aquela velocidade, dando golpes que a gente via em filmes, tudo aquilo lá era fantástico. E todas as séries do Yu Suzuki sempre se preocuparam bastante com isso daí, com o realismo, e ele se preocupou em levar isso para o Virtua Fighter, tanto que você não vê os personagens soltando magia ou dando chutes de helicóptero, movimentos mais irreais, né? Todos os movimentos que a gente vê no Virtua Fighter são movimentos possíveis para um lutador de verdade performar na vida real, e isso daí deixa o jogo muito mais próximo da gente. Eu entendo que outros jogos, até mesmo Tekken, né, que chegaram depois do Virtua Fighter, conseguiram trabalhar mais a questão de videogame, de trazer mais fantasia e deixar a coisa até mais interessante e divertida. Agora, o que o Virtua Fighter fez para os videogames, poucos jogos fizeram, viu? Realmente é um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Com certeza, velhos. Eu fico impressionado como esse realismo acabou resultando na criação dos jogos de luta em 3D e, consequentemente, os 2.5D também. Além de vários aspectos técnicos imprescindíveis para os games até hoje, como a utilização de personagens 3D de forma controlável, fluida, com expressões faciais e representação fiel de posturas e golpes executados por lutadores de artes marciais reais. Só que essa aproximação gigantesca da realidade resultou em um gameplay extremamente difícil e calculado, o que para alguns pode parecer ruim, mas para outros é o paraíso. Virtua Fighter imediatamente atraiu os melhores jogadores do mundo para os seus arcades. Embora já houvessem torneios menores de Street Fighter e outros games, foi Virtua Fighter que iniciou o competitivo de jogos de luta como conhecemos hoje. O jogo não só foi feito pensado para o competitivo, como a própria SEGA se adiantou e criou grandes campeonatos, eventos e produções como nunca antes visto para gerar uma cena competitiva forte mundialmente. Os grandes shows como a Riot faz com League of Legends hoje em dia, a SEGA já fazia desde 1994. O exemplo foi a final do campeonato japonês de Virtua Fighter, patrocinado pela SEGA, que foi realizado em um estádio com transmissão nacional ao vivo pela TV. Com isso, os melhores jogadores de Virtua Fighter do mundo acabavam se tornando celebridades, escrevendo livros, guias, gravando fitas VHS para outras pessoas aprenderem a jogar e assim aglomerando vários fãs por onde passavam. Até que chegou um momento, após o lançamento de Virtua Fighter 2, que a própria SEGA os contratou como jogadores profissionais e passou a patrocinar
patrociná-los, e esses se tornaram os Tetsujins, os homens de aço do competitivo. Se você achava que o Daigo Mehara foi o primeiro jogador profissional do Japão, está enganado. Os Tetsujin eram inicialmente os melhores jogadores do mundo com determinados personagens. Porém, para conseguir esse título, era preciso derrotar 100 dos melhores jogadores do mundo, em sequência, sem perder nenhuma partida. Apenas 6 conseguiram esse feito em Virtua Fighter 2. Para se ter uma ideia do status disso, em 2015, quando Ikebukuro, o Tetsujin jogador de Sara, fez 50 anos de idade, centenas de jogadores de Virtua Fighter pelo mundo inteiro se reuniram em um grande evento no Japão para homenageá-lo. E ele enfrentou eles e só parou quando atingiu 100 vitórias, em referência aos feitos dele nos anos 90. Com os Tetsujins em 1995, Virtua Fighter passou a criar um novo nível de eventos, torneios mundiais, lutas de exibição, merchandises, programas de TV, mídia e tudo mais que elevaram o nível do competitivo, saindo de torneios de bairro para eventos nacionais e depois mundiais. O que foi rapidamente copiado por outras empresas com a criação de outras lendas do competitivo, campeonatos de grande porte, excursões e até culminar nos eventos que nós temos hoje em dia. Com esse crescimento e o nível competitivo, Virtua Fighter criou outros grandes jogadores conhecidos até hoje, como o 2 vezes campeão da EVO Itabashi Zangief, que após o hiato de Virtua Fighter acabou migrando para Street Fighter. Outro exemplo é Fudo, que embora a maioria conheça como um campeão da EVO de Street Fighter 4 e como o jogador com maior quantidade de vices da história dos campeonatos de Street Fighter 5, ele também é campeão da EVO de Virtua Fighter 5 e só se tornou competidor exatamente por causa de Virtua Fighter, sendo um dos maiores jogadores da história da franquia, chegando a ser contratado até para ajudar a fazer os sensacionais arcades da parceira Razer. Tokido foi outro que entendeu a importância de ser competitivo enquanto jogava Virtua Fighter 2. Mas há algo ainda maior que o competitivo que você gosta, provavelmente usa e que talvez você não saiba que foi criação de Virtua Fighter. Você conhece a VF.net? Quando o Virtua Fighter 4 foi lançado nos arcades em 2001, ele trouxe uma das maiores inovações e o que sustenta os jogos de luta até hoje. Cada jogador de Virtua Fighter tinha o seu próprio cartão de identificação, que poderia levar seus dados para qualquer arcade do game no mundo. Esse cartão não só armazenava as estatísticas do jogador, como possibilitou a primeira inovação, que foi a de personalizar a aparência do personagem, que hoje em dia é até comum e nada demais, convenhamos. Só que a maior inovação nem foi essa, mas sim a criação dos recursos online dos jogos de luta. Todos os seus confrontos, dados, ranking, subida e descida de níveis de classificação eram registrados na VF.net e acessados de qualquer lugar do mundo online pela internet. Embora o sistema ainda se baseasse nos confrontos offline, ele foi o começo do online, das rankeds e dos desafios. Como a VF.net funcionava até no Dreamcast da Sega, com ela era possível ver estatísticas detalhadas, quem mais jogava, quem venceu quem nos confrontos, partidas completas e várias dessas opções que você vê nos jogos de luta hoje em dia. Além de missões como a Dragon Ball, onde certos jogadores tinham as esferas do dragão, como as do desenho, e outros poderiam ir atrás dele para enfrentá-lo quando estivesse online em algum arcade, para enfrentar e tentar pegar as esferas dele. Quem conseguisse juntar as esferas do dragão, vencendo os melhores competidores espalhados por aí, ganharia um item especial. E o jogador com a esfera não poderia negar os confrontos, pois ficar sem jogar o faria cair de ranking e também perder o seu Dan, que era a classificação na época, o que seria equivalente ao bronze, silver, gold, platina, etc. das ranked do Street Fighter V. O sistema também tinha um recurso de equipes, onde os jogadores poderiam ingressar e defender seus times. Basicamente todos os recursos online dos jogos de luta foram criados por Virtua Fighter com bastante sucesso. Tanto que o maior rival, Tekken, da concorrente Namco, também ingressou no serviço VF.net posteriormente para o seu online. E o sistema não parou mais de evoluir e só foi descontinuado apenas em 2016, 15 anos depois. Mas continuou servindo de base para o novo serviço online da Sega, que é usado em muitos dos mais conhecidos games de luta, como o próprio Guilty Gear Strive, por exemplo. Então, mesmo com muitos jovens e pessoas do ocidente não sabendo de sequer metade da importância e relevância de Virtua Fighter para o mundo, ele é bastante referenciado como um marco histórico do entretenimento eletrônico, devido às suas inovações técnicas e tecnológicas, não apenas para os jogos de luta, mas para a história dos videogames. Por isso, Virtua Fighter foi reconhecido pelo Instituto Smithsonian, com parte da coleção permanente de pesquisa em inovação e tecnologia da informação, e seu arcade é o único sendo exibido no Museu Nacional da História Americana. A franquia possui 7 recordes mundiais registrados pelo Guinness, cuja maioria fala sobre as inovações técnicas para os videogames relacionados a polígonos 3D, mapeamento de texturas e capturas de movimento, aparecendo em dezenas de listas de games mais importantes da história, não só por tudo
tudo o que ele fez, como por ser reconhecido publicamente por diversos produtores famosos por influenciar a criação de franquias como Tomb Raider, Quake e vários trabalhos de Fumito Ueda, criador de Shadow of the Colossus, Ico e vários clássicos. É como o próprio Harada, produtor de Tekken, disse em uma entrevista ao site de aniversário de 20 anos de Virtua Fighter. Abre aspas. Sem ele, eu tenho certeza que as coisas que eu fiz e criei teriam sido drasticamente diferentes. A forma como a sua influência mudou a vida dos jogadores e desenvolvedores é realmente notável. Fecha aspas. Só que talvez sem Street Fighter, Virtua Fighter não existiria, ou seria muito diferente. A influência da franquia da Capcom é evidente, visto que o visual do Akira é claramente inspirado em Ryu. Mas por outro lado, sem Virtua Fighter não teríamos PlayStation como conhecemos, para ter os principais campeonatos competitivos offline e online também, cuja maioria são realizados usando o console. Um mudou para sempre o mercado de arcades, elevando os jogos de luta, e o outro mudou para sempre o mercado de consoles, fazendo o primeiro PlayStation existir. Ou seja, os dois são muito importantes em áreas diferentes, e juntos são a prova do poder e força que os jogos de luta possuem para a história dos games em todo o mundo. E sem esses jogos de luta, as tecnologias, recursos e jogabilidade que temos hoje regrediriam em muitos anos. Essa é uma disputa que não há perdedores, só vencedores. Então eu vou deixar 3 questionamentos para você refletir. Como seria o mundo dos games sem esses jogos? Para você, qual dos dois é mais importante? E seja qual for, hoje você já agradeceu a Street Fighter e Virtua Fighter por mudarem a história dos videogames e te darem a oportunidade de jogar, online ou não, o seu jogo de luta favorito? Se você gostou desse vídeo, você pode dar um like para ajudar e se inscrever para mais. Eu estou criando um grupo no WhatsApp apenas para quem apoia o canal, por Apoia-se, PicPay, Pix ou sendo membro. Tô deixando o link no grupo lá no Apoia-se e na aba comunidade exclusiva para membros. E quem já doou por Pix ou PicPay e quer entrar, me chama no Twitter, Instagram ou até no TikTok. Estou colocando os vídeos curtos antes nessas redes. Me segue lá também. E muito obrigado a quem faz esse canal acontecer. Matheus Pivato, Jonathan Azevedo, Luiz Felipe Oliveira, Cleverton Silva, Francisco de Souza e Rafael Gama. O grande Marcos Takeuchi, que ajudou por Pix e sendo membro. E como sempre, João Gustavo Avelino. Além de Marqueira, Bernardo Moraes, Rodrigo Souza e Ademar Camargo. E tem também o Rodrigo Vieira. Além de Bruno Morcelli, Shadow, Álvaro Triana, Lobito Louco e José N. E Rodrigo Araújo, Espaço Game Retrô, Tolói Games, Pedro Maxiak. Cara, me diz aí qual é o certo pra eu falar corretamente, porque eu não quero errar quem apoia aqui o canal. Noilson Belon, Ricardo Pérez, Sakamoto, Luiz Renato Périco, Hazard Alternative, Eduardo Rocha, Júnior Rodrigues, Gabriel Rodrigues, Wellington Balbino, Wilson Filho, Bruno Mach, Vinícius Garcia, Ícaro Sena, Ricardo Arruda, Pedro Henrique Pereira, Marcos Paulo, Caio Henrique Beira, Kyo César e Mânlio Neto. Infelizmente ninguém doou por PicPay essa semana. Apesar da repercussão do especial, essa semana foram bem menos doadores que nas outras. Mas pelo menos eu consegui pagar o Thiago Nascimento, que se mostrou um ótimo editor. Então, de qualquer forma, muito obrigado a cada um que faz esse canal existir. Eu devo a cada um de vocês pela felicidade e companhia que me dão toda semana. Obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e ele tenha valido o like e a inscrição. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos games. Buenas!